Os Magos. J. W. Rochester. Médium. Vera Krijanowskaia. Sobre o autor John Wilmot Rochester nasceu em 1º ou 10 de abril de 1647, não há registro da data precisa. Filho de Henry Wilmot e Anne, viúva de Sir Francis Henry Lee, Rochester parecia-se com seu pai, no físico e no temperamento, dominador e orgulhoso. Henry Wilmot havia recebido o título de conde devido ao seu empenho em levantar dinheiro na Alemanha para ajudar o rei Carlos I a recuperar o trono, depois de ter sido obrigado a deixar a Inglaterra. Quando seu pai morreu, Rochester tinha 11 anos e herdou o título de conde, pouca herança e honrarias. O jovem J. W. Rochester cresceu em Ditchley entre a bebida, as intrigas do teatro, as amizades artificiais com os poetas profissionais, a luxúria, os bordéis de Whetstone Park e a amizade do rei a quem ele desprezava. Sua cultura, para a época, foi ampla, dominava o latim e o grego, conhecia os clássicos, o francês e o italiano. Em 1661, com 14 anos, saiu do Wadham College, em Oxford, com o título de Master of Arts. Partiu, então, para o continente, França e Itália, e tornou-se uma figura interessante e alto, esguio, atraente, inteligente, charmoso, brilhante, sutil, educado e modesto, característicos ideais para conquistar a frívola sociedade de seu tempo. Quando ainda não contava com 20 anos, em janeiro de 1667, casa-se com Elizabeth Mallet. 10 meses após, a bebida começa a afetar seu caráter. Teve 4 filhos com Elizabeth e uma filha, em 1677, com a atriz Elizabeth Belry. Vivendo as mais diferentes experiências, desde combates à marinha holandesa em alto mar até envolvimento em crime de morte, a vida de Rochester seguiu por caminhos de desatinos, abusos sexuais, alcoólicos e charlatanismo, um período em que atuou como médico. Quando contava com 30 anos, Rochester escreve a um antigo companheiro de aventuras relatando estar quase cego, coxo e com poucas chances de rever Londres. Em uma rápida e curta recuperação, Rochester retorna a Londres. Pouco tempo depois, agonizante, realiza sua última aventura, chama o sacerdote Gilbert Burney e dita-lhe suas memórias. Em suas reflexões finais, Rochester reconhecia ter vivido uma existência iníqua, cujo fim lhe chegava lenta e penosamente em razão das doenças venéreas que lhe dominavam. Conde de Rochester morreu em 26 de julho de 1680. Depois de 300 anos, através da médium Vera Krijanowskaia, Rochester manifesta-se para ditar sua produção histórico-literária, testemunhando que a vida se desdobra ao infinito nas suas marcas indeléveis da memória espiritual, rumo à luz e ao caminho de Deus. Capítulo 1. Existem lugares que transmitem a impressão de que a natureza os criou num momento de tristeza. Eles emanam algo melancólico e esta sensação vaga, mas indescritivelmente tirânica, transmite-se a todos aqueles que estão próximos. Um lugar semelhante encontra-se no norte da Escócia. As margens ali são de altas escarpas, entrecortadas por profundos fiordes. Feito um cinturão zangado e ameaçador, cercam aquele local hostil para os marinheiros as ondas ruidosas que fervilham entre os recifes e as escarpas pontiagudas. No cume de uma das montanhas mais altas, ergue-se um antigo castelo, cujo aspecto lúgubre e austero se harmoniza com a monótona e desértica paisagem em volta. A julgar pela pesada e compacta arquitetura, pela espessura das paredes enegrecidas, pelas estreitas e fundas janelas em forma de seteiras, ele bem que poderia ser atribuído ao século XIII, mas, devido a seu aspecto extremamente conservado, começava-se a duvidar se aquilo não seria um capricho de algum ricaço, maníaco por obras da Idade Média. De fato, nas duas espessas torres redondas, nenhuma meia faltava. Os muros da fortificação estavam totalmente intactos, enquanto que o largo fosso, do lado do planalto que cercava o antigo castelo, estava cheio de água, protegido por pequenas torres e uma ponte levadiça com grade de proteção. Mas essa sensação de modernidade só se sentia enquanto o castelo era visto de longe. Ao se aproximar, o viajante convencia-se de que por debaixo de rochas maciças, aqui e ali, irrompiam o líquen e o musgo, e de que somente os muitos séculos poderiam dar uma coloração negro-cinzenta àquela antiga fortaleza rude e retirada, que parecia grudar-se à montanha como um ninho de águia esculpido. Do lado do continente, os arredores também apresentavam um aspecto tristonho e pouco agradável. Aos pés do castelo estendia-se um vale,
coberto de urze e recortado por profundos barrancos, e, só ao longe, numa elevação, divisavam-se o campanário pontiagudo de uma igreja e as casinhas de uma aldeia, mergulhadas na vegetação. Do mesmo lado, de dentro das paredes do castelo, podia-se enxergar o verde dos seculares carvalhos e olmos. Mas, se o aspecto externo do castelo parecia transportar o viajante para alguns séculos antes, a ampla e magnífica estrada, que recortava o altiplano, acabava por demolir a ilusão e fazia voltar à realidade da cultura do século XIX. Num dia encoberto de agosto, por essa estrada bem mantida e arborizada vinham duas carruagens. Na primeira, de tamanho menor e aberta, estavam sentados um jovem e uma jovem que trajavam um vestido azul escuro e um chapéu da mesma cor. Essa tonalidade escura acentuava ainda mais a brancura ofuscante de sua tez e a excepcional cor pálida de seus cabelos loiros, que poderiam ser tomados por brancos, não fosse um leve matiz dourado que lhe conferia um toque especial. A segunda carruagem era uma espécie de um grande e amplo furgão, provido na dianteira de um assento baixo, no qual estavam acomodados um homem de meia-idade e uma camareira idosa, de pouca conversa. Os nossos leitores provavelmente reconheceram nos dois primeiros viajantes Ralph Morgan ou, por outra, o príncipe Supramati e a sua esposa Nara, que iam ao seu castelo. Eles levavam consigo uma arrumadeira idosa, cegamente fiel a Nara, Tortoise, de cuja dedicação, discrição e humildade todos podiam ficar certos. Os jovens estavam calados, contemplando ora aquela paisagem tristonha, que se abria diante de seus olhos, ora a silhueta escura do castelo, que se desenhava em massa negra no fundo cinzento do firmamento. O tempo piorou. Do oceano assobiavam rajadas de vento, o horizonte cobriu-se de nuvens negras e o rugir da tempestade tornava-se cada vez mais audível. Pelo jeito o velho castelo quer nos recepcionar com um furacão não muito amigável, observou sorrindo Supramati. Oh! Já estaremos em casa quando a tempestade desabar. Desta altitude, a visão do mar bravio é terrificante, ainda que um espetáculo grandioso, observou Nara. Narayana, pelo visto, apreciava este local. Em sua pasta eu encontrei uma foto do castelo, prosseguiu Supramati. Entretanto, para o incorrigível pândego, que só se sentia bem em meio da algazarra e agitação da sociedade, este local desértico e retirado, respirando tristeza, não possui nenhum atrativo. Você se esquece de que Narayana era um imortal. Era justamente uma vida desregrada que o deixava abatido espiritualmente. Nessas horas, nada se harmonizava melhor com as suas tempestades morais do que o caos dos elementos desenfreados. Ele realmente apreciava este abrigo em momentos difíceis. Os adereços internos do castelo e a sua conservação são uma obra de Narayana. Foi por isso que eu lhe sugeri vir para cá e estudar a magia inferior. Nenhum local é melhor adaptado do que este, pois ele era um mestre em assuntos de decoração e instalações, quer se trate de um buquê de flores ou de um laboratório, concluiu Nara entre mentes. A carruagem, atrelada a cavalos de puro sangue, percorreu rapidamente a distância que os separava do castelo, atravessou a ponte levadiça, passou por baixo dos portões abobadados e parou junto à entrada, coberta por lajes de pedra. Na ampla e escura antessala, que, pelo visto, outrora servia de sala de armas, eles foram recepcionados por administradores, um velho calvo de barba prateada, uma governanta idosa e alguns criados de rostos enrugados e carrancudos. Somos recebidos por um verdadeiro acervo de antiguidades. Estou começando a achar que Narayana reuniu aqui essas pessoas por coquetice, observou Supramati, subindo a escada e a muito custo contendo a vontade de dar uma gargalhada. Narayana não gostava de pessoas indiscretas. Ao encontrar pessoas leais, que viam e ouviam somente o que podiam ver e ouvir, para esquecer tudo em seguida, ele tentava prolongar ao máximo a vida delas. A maioria dos criados já alcançou uma centena de anos, assegurou Nara com um leve sorriso nos lábios. Não obstante a idade avançada, os criados do castelo deixaram tudo maravilhosamente preparado para a recepção do senhorio. Em todas as imensas lareiras, decoradas por brasão, ardiam chamas vivas, pois sob as grossas abóbadas do castelo o ar era úmido e frio. Na sala de jantar, a mesa estava posta com todo o requinte. Quanto ao almoço, este foi um ponto de honra do cozinheiro, sendo magnífico tanto em seu cardápio como na maneira de servir.
Supramati expressou o seu contentamento ao administrador e após o almoço inspecionou os cômodos. Toda a mobília era antiga e destacava-se por ser um luxo sóbrio e simples. As paredes eram revestidas de entalhes talhados que ficavam nos quartos do príncipe eram, provavelmente, do fim do século XIV, enquanto os dos aposentos de Nara pareciam contemporâneos à Rainha Elizabeth. A única coisa que destoava do estilo geral daquela moradia da Idade Média eram os tapetes orientais que cobriam o chão. A porta do gabinete de Supramati levava a uma pequena varanda cercada por balaustrada de pedra, que, feito um ninho de andorinha, ficava suspensa sob o abismo. Trêmulo de fascinação e medo, ele debruçou-se sobre a balaustrada. Abaixo dele e ao redor, desencadeava-se, ao longe, uma tempestade. Raios cintilantes riscavam o céu negro e iluminavam com a luz pálida as ondas enfurecidas que, espumando e inflando feito montanhas, parecia irem em ataque às escarpas, quebrando-se ruidosamente sobre os penhascos da margem. O vento rugia e assobiava, os trovões rolavam, enquanto Supramati, em pé no balcão, parecia pairar sobre todo aquele caos. Estava ele totalmente absorto por aquele grandioso e terrificante espetáculo, quando uma pequena mão se encaixou na sua e a cabecinha loira recostou-se no seu ombro. Supramati abraçou, calado, a esposa e eles ficaram contemplando o lúgubre abismo que se estendia a seus pés. Subitamente, não se sabe de onde, apareceu um largo feixe luminoso que rasgou a escuridão, jogando uma luz suave e brilhante sobre as ondas revoltas, reverberando em prata as cristas que coroavam a espuma branca. Ao notar a surpresa do esposo, Nara explicou: não muito longe daqui há um farol. Nenhum infeliz marinheiro que esteja navegando hoje ficará tão reconhecido ao encontrar essa luz benfazeja, que lhe servirá de orientação em seu caminho perigoso. Esse farol faz-me lembrar a marca de sua vida, Supramati. À semelhança do marinheiro que enfrenta o mar revolto, você se lançou ao oceano incógnito de misteriosos e terríveis conhecimentos. Em meio à escuridão que o cerca e dos elementos da natureza que o aguardam para a luta, seu único albergue será sua força de vontade e a esperança da iluminação será o farol em que você conseguir concentrar todos os seus esforços. Assim, a luz ofuscante da magia superior, feita uma estrela brilhante, será seu guia e iluminar-lhe-á o caminho. É você que será o meu guia, minha estrela brilhante no caminho espinhoso do meu estranho destino, murmurou ele, apertando a esposa ao peito. Você me dará o seu amor que me apoiará, iluminará as minhas dúvidas e me acalmará a angústia da expectativa de difíceis provações vindouras. Sim, Supramati. Eu lhe darei o meu amor, mas não terreno, não carnal, mas um amor puro, inexaurível e enobrecedor, que une as nossas almas por séculos e que as arrasta pelo infinito caminho de aperfeiçoamento e conhecimentos. Sem dizer uma palavra, ele deu um beijo ardente na mão de Nara, mas uma forte emoção selava os lábios de ambos e eles admiravam em silêncio o grandioso espetáculo. Quando uma chuva torrencial teve início, Supramati sugeriu à esposa voltar aos quartos. O gabinete estava iluminado com um abajur azul. Na lareira crepitava alegremente o fogo, difundindo o calor. O conforto luxuoso do recinto era um contraste agradável com a tempestade que esbravejava lá fora. O elevado estado de ânimo de Nara, que ria e brincava ao servir o chá, aumentava ainda mais essa sensação deleitável. O restante da noite passou muito alegre. No entanto, como os cônjuges se sentiam um pouco cansados devido à viagem ou talvez quisessem ficar sozinhos para se entregarem aos seus pensamentos, eles se retiraram cedo para os seus aposentos. Supramati deitou-se na cama, mas o sono fugia-lhe. As incertezas da iniciação para a qual ele estava se preparando oprimiam-no, e aquilo que ele havia visto até então do mundo do além, mais o repelia do que atraía. Além do mais, o temporal que continuava desenfreado dava nos nervos. Na profunda paz da noite, ouvia-se, com nitidez mórbida, o assobiar e o gemer do vento na lareira, o rugir do oceano, as ondas furiosas que batiam na margem parecia sacudirem o penhasco e faziam tremer o velho castelo nele localizado. Para mudar o rumo dos pensamentos, Supramati começou a examinar os objetos em volta. Nos tapetes que cobriam as paredes estava representado um combate. O vencedor, de joelhos aos pés de uma dama, era agraciado por ela com uma corrente de ouro. O desenho deixava muito a desejar, o rosto pálido da senhora do castelo e do cavaleiro eram terrivelmente feios.
Supramati desviou o olhar para um retrato pendurado bem em frente dele, iluminado por uma lâmpada que pendia do teto. O retrato foi pintado sobre madeira e representava uma mulher vestida de preto, com um véu na cabeça. O trabalho do retrato era imperfeito, no entanto percebia-se que era obra de um verdadeiro artista, pois, no rosto achatado e branco, saltavam dois olhos azuis, aos quais o pintor conseguiu imprimir uma expressão desesperadora de amargura, que despertava piedade por aquela mulher, agora cinzas de muitos séculos atrás. Sim, tudo aqui falava do passado fenecido e da fragilidade da vida humana. As alegrias e as tristezas de tantas gerações extintas foram tragadas pelo misterioso mundo invisível. Subitamente, uma angústia e medo diante da vida infinita, que se estendia à sua frente, apertaram dolorosamente o coração de Supramati. Esquecido de tudo, ele começou a pensar sobre os acontecimentos inusitados que deram um rumo tão estranho à sua vida. Feito um caleidoscópio, projetavam-se diante dele os anos de sua vida pobre e laboriosa na qualidade de médico, suas pesquisas científicas e o medo involuntário da morte, que ele sentia devido à tuberculose a minar-lhe a saúde. Logo depois, feito um verdadeiro gênio das 1001 noites, surgiu Narayana e transformou o pobre e moribundo Ralph Morgan no príncipe Supramati, um milionário imortal. Ele refez mentalmente uma nova viagem às geleiras junto com o seu misterioso acompanhante, ouvindo a sua narrativa sobre as maravilhosas propriedades do elixir da longa vida. Relembrou o seu primeiro encontro com Nara, seus encontros com os outros imortais e o ingresso na Irmandade dos Cavaleiros da Távola Redonda da Eternidade, no feérico Palácio de Graal. Por fim, ele se recordou de sua viagem à Índia e de quando conheceu o mago Ebramar, que se tornou o seu protetor por muitos séculos. Ao se recordar do último, a inquietante angústia que lhe oprimia a alma dissipou-se imediatamente. Poderia ele desanimar quando tinha um protetor tão poderoso, uma esposa fiel que o amava e um amigo como Dakir, seu irmão pela imortalidade? Por que não passar por aquilo que os outros passaram? Sem dúvida, a carne é impotente e treme só de tocar em forças ocultistas. Mas não estava ele dotado de vontade para derrotar aquela fraqueza? No mesmo instante, ele foi dominado por um forte desejo de aconselhar-se com Ebramar, confessar-lhe os seus receios e pedir-lhe apoio e conselho. Supramati levantou-se rapidamente e decidiu experimentar o presente que lhe dera o mago no dia em que ele deixava o castelo no Himalaia. Ebramar havia lhe dito que com o auxílio daquele objeto ele poderia chamá-lo, se sentisse uma necessidade imperiosa. No sofá, encontrava-se uma pequena mala com diversos objetos ocultistas que sempre gostava de ter à mão e que ele próprio arrumava e não deixava que outros tocassem. Ao abrir a mala, retirou uma caixa redonda, de tamanho de um prato e com cerca de 10 centímetros de altura. A caixa era executada em uma espécie de metal branco, parecido com prata, mas com matizes multicolores que lembravam madrepérola. Na tampa estavam gravados uns símbolos fosforescentes estranhos. Já não era a primeira vez que Supramati examinava curioso aquela caixa. Agora, também, revirando-a com as mãos, levou-a até ao ouvido, pois pareceu-lhe que em seu interior alguma coisa crepitava. E de fato, da caixa vinham sons e barulho de ar comprimido, tal qual pode-se ouvir encostando-se uma concha no ouvido. Balançando a cabeça, ele sentou-se, colocou a caixa sobre a mesa e apertou um sinal movediço no centro da tampa, como lhe fora ensinado por Ebramar. Ouviu-se um render seco e a tampa se abriu. Do interior da caixa desprendeu-se um aroma sufocante e o bafejar de ar quente, que lembrava Supramati aquele ar que ele tinha respirado à noite durante a sua permanência no castelo do Himalaia. Inclinando-se curioso para saber o que havia dentro da caixa, ele não viu nada além de uma névoa cinzenta que pairava no fundo, sendo que este era tão escuro, que parecia não ter fim, o que era totalmente incrível para um objeto com 10 centímetros de profundidade. Sem conseguir entender mais nada, ele se limitou a executar fielmente as instruções de seu mestre e começou a olhar para dentro da caixa. Poucos instantes depois, no fundo surgiu um ponto vermelho. O ponto rodopiava, aproximava-se e aumentava rapidamente. De chofre, um grito de assombro soltou-se dos lábios de Supramati. Diante dele, em forma de uma névoa nítida surgiu a formosa cabeça de Ebramar, envolta num suave vapor prateado. Os grandes olhos ígneos do mago fitavam-no com um profundo e límpido olhar, os lábios sorridentes abriram-se em sorriso e a voz bem familiar pronunciou surdamente: "Saúdo, meu filho."
Não se assuste, o que você vê não é milagre tampouco uma bruxaria, mas uma simples adjunção das leis da natureza. Seus pensamentos inquietos e confusos chegaram até mim e eu venho à sua presença para dizer-lhe que não desanime antes de iniciar a tarefa, e que não tema forças desconhecidas, pois o estamos protegendo. Sem dúvida, o caminho à iniciação é duro e espinhoso, mas é grande também a recompensa para aquele que permanecer firme. Você nem imagina a felicidade que irá sentir ao descobrir a sua força astral aumentada, submetida à sua vontade disciplinada, quando você entender que já não é mais um escravo cego das estranhas e desordenadas forças, mas, cônscio de suas forças, um governante dos elementos da natureza, submissos à sua poderosa força de vontade. Supramati ouvia sem entender de que maneira Ebramar, separado dele por um oceano e milhares de quilômetros, podia falar-lhe e comparecer à sua presença em forma tangível. Um tremor de pavor sobrenatural percorreu seu corpo. No mesmo instante, ouviu-se uma leve risada. O que você vê agora, meu filho, lhe parecerá coisa normal, quando você descobrir o mecanismo que desencadeia este fenômeno. Seja paciente, firme e obstinado. Chegará a hora em que a escuridão se dissipará diante de seu olhar deslumbrado e esclarecido e se descobrirão os milagres do infinito. Ao fazer um último gesto amigável, a visão começou a empalidecer. A cabeça perdeu a definição de seus contornos, diluiu-se numa névoa esbranquiçada e transformou-se novamente num ponto vermelho que desapareceu ao longe. Respirando pesadamente, Supramati embrulhou a caixa num pano e guardou-a na mala. Deitado na cama, demorou a pegar no sono. O que vira e ouvirá impressionou-o profundamente, mas ao mesmo tempo aumentou-lhe a vontade de descortinar aquele mundo misterioso onde se manifestavam aqueles fenômenos espantosos. Sua inquietação e medo desapareceram. Só de pensar que ele, a qualquer momento, poderia se aconselhar com o poderoso protetor que, apesar da distância que os separava, estava por perto, sentiu um efeito benéfico e tranquilizador. Por fim, um sono profundo e restaurador cerrou as suas pálpebras. Acordou recuperado e bem disposto, num dos melhores estados de ânimo. O tempo também havia melhorado e os fulgurantes raios solares inundavam o mar. Até o local desértico, sob a ação dos raios vivificantes, tomou um aspecto alegre. Nara também estava contente e animada. Quando, após o desjejum, Supramati expressou a sua vontade de dar uma volta para conhecer o castelo, a esposa observou sorrindo: "Você terá tempo suficiente para isso. Aqui não há nada de especial para se ver, e a parte do castelo, destinada às aulas de ocultismo, eu sugiro que você veja em companhia de Dakir. Aproveitemos esta maravilhosa manhã para dar um passeio e conhecer os arredores. Depois do almoço, eu mesmo levarei à sala que batizei de Templo da Iniciação. Diga-me, meu senhor soberano, você aprova a ideia?" "Com todo o prazer, minha bela feiticeira. A você, eu sempre obedeço. Além do mais, confesso que um passeio ao ar puro é bem mais interessante e agradável do que ficar olhando para essas vetustas abóbadas", asseverou jovialmente Supramati. Eles deram um longo passeio a cavalo e depois desceram até ao mar por uma tortuosa vereda de pedra que Nara conhecia. Para qualquer um, que não fosse um imortal, o caminho representaria um sério perigo de vida. Após o almoço, Nara puxou o marido pelo braço. "Vamos ao seu futuro purgatório", acrescentou ela em tom malicioso. Junto a seu quarto havia um gabinete não muito grande, cuja entrada fora artificialmente escondida no revestimento de madeira da parede. De lá, por uma escada em caracol, eles subiram para o andar superior e foram dar num gabinete totalmente idêntico ao do andar de baixo, escuro e sem janelas como o primeiro. À luz do archote carregado por Nara, Supramati divisou no fundo do recinto uma grande porta de ferro, cheia de sinais cabalísticos em vermelho e preto. No centro de duas almofadas da porta havia um medalhão em forma de estrela pentagonal, onde eram representados desenhos simbólicos. Num dos medalhões, reproduzia-se uma serpente vermelha na ponta da cauda, carregando um archote; no outro, uma pomba, segurando no bico uma aliança de ouro. Tanto acima daquela porta, como por sobre a entrada do templo egípcio, havia um disco solar alado fundido em molde, e acima deste, os emblemas dos 4 elementos da natureza, entre os quais uma fita negra cingia a seguinte inscrição, feita em letras ígneas:
quem passar por todas as esferas do conhecimento adquire a coroa de mago, mas para aquele que levantar a cortina dos mistérios, jamais haverá um retorno. Nara deu tempo para que o marido examinasse a porta e explicou: os símbolos que você vê são chaves para muitos fenômenos curiosos. Mas vamos entrando. Ela apertou uma mola, a porta, imediatamente, abriu-se silenciosa e eles entraram num quarto totalmente redondo e sem janelas. De um globo de vidro, pendente do teto, jorrava uma suave luz azulada, iluminando de leve o recinto. Não obstante, Supramati podia enxergar com nitidez qualquer objeto. A sala era um templo e um laboratório ao mesmo tempo. Numa das laterais, sobre uma elevação de alguns degraus, ficava o ara, rodeado de cortinas em veludo negro. Na outra lateral estava instalada uma fornalha, equipada com imensos foles, retortas, vidrarias e demais objetos alquímicos. Nas estantes, viam-se livros com encadernação em couro, rolos de pergaminhos, escrínios. O armário de vidro estava repleto de frascos, vasos e sacos de diversos tamanhos. Sobre o ara repousava uma espada ao lado de uma cruz em pé, feita de um metal desconhecido. Próximo ao ara pendia um sino. Junto à parede, em cima de um alto pedestal, havia um espelho de superfície brilhante e colorida, já visto por Supramati no castelo em Reno. Ali mesmo, no centro da sala, localizava-se um disco de metal polido e um martelo. O disco, porém, não era tão pequeno como aquele, com o qual certa vez ele provocou, inadvertidamente, o aparecimento de uma estranha visão do exército dos cruzados. Entre todas aquelas coisas, viam-se pequenas mesas com castiçais dourados ou prateados com velas de cera, dessas que são usadas em igrejas. Em duas mesas grandes agrupavam-se em folhos fechados. Em cima de cada uma delas havia um vaso de água, tão pura e fresca, que parecia ter sido recém-colhida da nascente. Baixas poltronas estofadas completavam a mobília do quarto. Um aroma estranho, acre e ao mesmo tempo excitante, enchia a sala. Após ter examinado tudo, Nara disse: vamos chamar agora por Dakir. Ela levou o marido até o estranho espelho e acionou uma mola. O espelho começou a sacudir, desceu do pedestal e parou diante deles. Só agora Supramati se deu conta do tamanho do espelho que alcançava a sua altura. Nesse ínterim, Nara arrumou um chumaço de uma espécie de algodão e começou a esfregar intensivamente com ele a superfície polida do espelho. Este de imediato escureceu, perdeu o seu aspecto colorido e tornou-se negro feito nanquim, cobrindo-se de gotículas prateadas que parecia infiltrarem-se de dentro para fora. Ao surgir uma névoa brilhante, Nara entoou um canto numa língua estranha ao marido. Ao terminar o canto, ela disse: olhe agora com atenção. Com curiosidade compreensível, observava Supramati aquele estranho processo a se desenrolar diante de seus olhos. A face do espelho parecia ter adquirido movimento, tremia e crepitava, sacudiu-se num denso vapor e tornou-se violeta, descortinando ao dissipar-se uma vista para o mar. Diante deles agora, perdendo-se ao longe, abria-se uma planície marinha, agitada por suave brisa. O ar picante do mar bateu-lhe no rosto. De longe, deslizando pelas ondas, vinha se aproximando um navio que Supramati logo reconheceu ser de Dakir. Minutos depois, o convés se desenhou nitidamente, logo se emparelhou com o estranho espelho. No convés, recostado no mastro, estava Dakir e em seu rosto pálido brincava um sorriso. Entregando o seu chapéu de feltro, ele fez uma mesura. Apresse-se, Dakir. Estamos esperando por você. Supramati está impaciente. Gritou Nara, agitando a mão. Amanhã à noite estarei jantando com vocês, soou a voz sonora e bem familiar. Nesse instante, a névoa violeta encobriu a estranha janela, surgindo o disco metálico a absorver rapidamente os rolos nevoentos que ainda afluíam da superfície. Tudo voltou ao seu estado anterior. Supramati deixou-se cair na poltrona, enxugando o suor que lhe cobriu a testa. Dá para ficar louco com as incríveis coisas que eu presenciei, que fariam ruir todos os preceitos da natureza, balbuciou ele, jogando a cabeça contra o espaldar da poltrona. Nara desatou a rir. Quando você, Supramati, recair na vaidade empolada de um cientista abalizado, começa a falar coisas engraçadas. Será que é possível fazer ruir as leis da natureza? Não seria mais simples e lógico admitir que ainda existem para vocês leis desconhecidas,
cuja manipulação por aqueles que conseguem governá-las, realizando fenômenos, parece-lhe surpreendente só porque você não conhece a sua essência. Logo esses mistérios ficarão claros e você será o primeiro a zombar de seu nervosismo de hoje. Supramati aguardava com visível impaciência a chegada da noite seguinte. Apesar das evidências, seu ceticismo nato fazia-o duvidar de seus próprios olhos. Parecia-lhe impossível que Dakir viesse até eles conforme o prometido. A visão do dia anterior não era nada mais do que uma alucinação, provocada por seus nervos abalados. Por ordem de Nara, o jantar foi posto para 3 pessoas. Às 10 horas aproximadamente, um dos velhos criados fez entrar a visita aguardada. Desta vez Dakir vestia um elegante e impecável traje moderno. Após cumprimentar os anfitriões, todos se sentaram à mesa. Terminado o jantar, quando eles ficaram a sós, Dakir apertou fortemente a mão de Supramati e disse: "E agradeço-lhe, amigo, por você ter me escolhido como seu orientador. Estou cansado de vagar pelos mares e ficarei feliz em descansar aqui em companhia de vocês. Só o fiz movido por simpatia e você não me deve nenhum agradecimento", redarguiu Supramati jovialmente. "Quando você acha que nós devemos iniciar os nossos estudos?" "Amanhã à noite, se você não tiver nada contra." "Excelente! Não prescreverá você nenhum tipo de preparação para as nossas aulas dos rituais?" "As preparações terão início amanhã e até lá nós estamos livres." Em seguida a conversa mudou de assunto. O dia seguinte passou muito rápido. Eles conversaram, passearam e almoçaram com muito apetite. Sobre a iniciação nada foi dito. Somente quando chegou a noite, Dakir anunciou: "Está na hora de a gente se retirar, Supramati. Despeça-se de sua bela esposa por uma semana. É o tempo necessário para a preparação do primeiro ato de sua iniciação." Os jovens se retiraram ao laboratório já descrito anteriormente. Para a surpresa de Supramati, Dakir abriu uma porta de cuja existência ele nem suspeitava e que dava para um quarto contíguo. Lá havia 2 camas e uma espécie de grande banheira de vidro, cheia de líquido azulado transparente. "Aqui", disse Dakir, "nós devemos passar uma semana em jejum, orações e purificação. Começaremos já." Ele acendeu 12 castiçais com velas da espessura de um punho e o carvão das trempes, jogando nelas um punhado de pó, que se inflamou em chamas multicolores e encheu o quarto de aroma asfixiante. "Agora se dispa e entre naquela banheira", ordenou Dakir. Supramati obedeceu. Mas para sua grande surpresa, aquilo que ele julgava ser água se verificou uma substância estranha, praticamente intangível. Ainda que ele sentisse o contato de coisa úmida, a umidade parecia vir do bafejar do ar e não do líquido. Pelo seu corpo percorreram pontadas cálidas e Supramati convenceu-se admirado que a banheira, cheia até as bordas, esvaziara-se de uma forma incompreensível. Ele não poderia dizer se aquela substância estranha teria escoado por algum tubo invisível ou se fora absorvida pelo organismo. Ele somente se sentia mais calmo e mais forte, tanto que saiu da banheira bem mais aliviado e começou a se vestir. Depois disso, o tempo passava rapidamente. Todos os dias, Supramati tomava um banho dentro da substância misteriosa e se submetia à defumação. 2 vezes por dia, Dakir dava-lhe um alimento que consistia de pão branco e uma taça de vinho tinto que ele ia buscar no ara do laboratório. O tempo restante, Supramati dedicava à leitura de orações, marcadas num caderno fornecido por seu mestre, à decoração de diversas fórmulas mágicas e aos exercícios que se destinavam a disciplinar a força de vontade e adquirir o hábito de se concentrar num objeto. Absorto em seus exercícios, Supramati não percebia o correr do tempo. Ele se sentia vigoroso, sua mente estava clara como nunca. Não tinha sensação de fome nem de cansaço e ficou extremamente surpreso, quando Dakir lhe disse certo dia: "7 dias já se passaram. Tome o último banho e vista a roupa que está naquela gaveta." Supramati apressou-se em cumprir a ordem. Saindo da banheira, tirou da gaveta uma larga e longa túnica de cor leitosa que o cobriu em pregas macias até os calcanhares. Curioso, ele apalpou o tecido e não era seda, nem lã ou linho. Era muito fino e ao mesmo tempo denso e fofo feito penugem, cintilava como se salpicado por gotículas de orvalho e emitia um leve crepitar ao ser amassado.
Que tecido é este? Eu nunca vi um igual, indagou Supramati. É feito a partir de fibras de uma planta mágica, respondeu Dakir, vestindo uma túnica idêntica. Em seguida, ele tirou de uma outra gaveta 2 cintos metálicos com sinais cabalísticos em relevo e uma corrente com estrela violeta. Após colocar ambos os objetos, Dakir acrescentou: coma esse pedaço de pão e tome uma taça de vinho. Depois, pegue a vela de cera e ao caminho. Supramati obedeceu em silêncio. Seu coração palpitava fortemente, pois, pelo visto, chegava a hora de entrar pela primeira vez em contato com o terrível mundo invisível. Armando-se da espada que estava sobre o ara, e segurando na outra mão uma vela, Dakir prosseguiu: agora vá até a cortina no fundo do quarto. Eu o seguirei. Dominando valorosamente a inquietação que tomou conta dele, Supramati dirigiu-se para a cortina indicada, que antes passará despercebida. Assim que ele se aproximou, a pesada cortina abriu-se como se levantada por mãos invisíveis, deixando antever uma passagem estreita em forma de ponte, através de um abismo negro que se estendia pelos lados. Sem olhar ao redor, Supramati atravessou o abismo. Ergueu-se uma segunda cortina e ele entrou numa ampla sala, redonda como o laboratório, mas praticamente vazia. No centro, sobre o piso de pedra estava desenhado um círculo vermelho, em volta do qual havia 4 trempes com carvões que queimavam em chamas multicolores, brancas, azuis, verdes e vermelhas. Por causa do cheiro asfixiante que envolvia o recinto, a cabeça de Supramati ficou tonta. Mas ele esqueceu de tudo ao ver Nara, que lhe sorria jovialmente. Descalça como eles, vestida na mesma espécie de túnica, a jovem estava parada no fundo da sala junto a uma corda do sino que pendia do teto. Seus cabelos soltos, que caíam até os calcanhares, envolviam-na feito uma capa brilhante. Ela estava bela como nunca, suas feições encantadoras respiravam importância solene e vontade inabalável. Venha e fique no centro do círculo, ordenou ela. Supramati obedeceu, utilizando todos os esforços para dominar o tremor que o sacudia. Então Dakir, erguendo a espada e acenando com ela para o norte, sul, leste e oeste, entoou um estranho canto, enquanto Nara começou a bater pausadamente no sino. Os longos e plangentes sons encheram a atmosfera, acompanhando a voz de Dakir. A sensação era que se batia num instrumento de vidro. Subitamente o canto e o som do sino interromperam-se. Após um minuto de tumular silêncio, Dakir trovejou: espíritos da natureza, venham das profundezas da terra, da água, das alturas do éter e do fogo que a tudo atravessa. Servos do espaço, que movem as forças dos elementos, apareçam a nós. Com o chamado, a sala encheu-se de barulho. O vento assobiava, a terra tremia e no ar ouviam-se estalidos. Parecia que uma multidão invisível se movia empurrando uns aos outros ao redor dos presentes. A seguir, as densas nuvens encheram a sala numa névoa que, ao se dissipar, logo tornou visível o estranho exército que se apinhava junto ao círculo, fitando em Supramati os olhares flamejantes. Eram seres cinzentos de contornos indefinidos, envoltos em véus esvoaçantes. Aparentemente, eles tentavam traspassar a linha do círculo, mas o ar, de imediato, era recortado por raios e sobre Supramati surgia uma alva cruz cintilante. As massas aéreas recuaram e se dividiram em 4 grupos em volta de cada trempe. Agora os seus contornos já eram mais nítidos e podiam ser distinguidas as estranhas e horripilantes formas daqueles seres espectrais. Eles eram vermelhos feito fogo e parecia serem fundidos de ferro em brasa, outros eram esverdeados como se feitos de espuma palustre estagnada. A única coisa que tinham de humanos, eram os olhos fosforescentes. O terceiro grupo se destacava por suas formas estranhas e estava equipado de asas azuladas. Eles voejavam sem parar em torno da trempe de chama azul. Por fim, entre os rolos de fumaça negra, moviam-se os asquerosos e minúsculos seres com rostos sinistros cinza-terrosos. Tremendo e suando em bicas, olhava Supramati para aquela horripilante turba, quase deixando que a vela lhe escapasse da mão. Como num sonho, ouvia ele o canto que se entoou no espaço, ora harmônico, ora surdo, ora ríspido, ora desafinado. Era uma mistura de queixumes, choros, gritos de alegria e ímpetos à luz. Então, pela segunda vez, soou a voz estentória de Dakir.
Espíritos da natureza. Vocês procuram por um senhor, por um campo de trabalho. Ali está o seu novo senhor. Eu os uno a ele e vocês juram obedecer-lhe e ajudá-lo. Um trovejar ensurdecedor do trovão sacudiu o castelo até as suas fundações. Raios brilhantes cintilaram por todos os lados, envolvendo por uns instantes Supramati, como se por uma retícula ígnea. A terra parecia ter se desfeito, formando a seus pés um negro abismo insondável. No mesmo instante, do outro lado do abismo, desenhou-se um arco de pedra, uma monumental passagem para o ignoto mundo de além-túmulo, envolto em trevas. Nara e Dakira agilmente se postaram junto do neófito, agarraram-no pelos braços e o empurraram para a frente. Atravesse sem recuar os 4 portões do invisível ou será o seu fim. Gritaram eles energicamente. Aflito, cerrando valorosamente os dentes, Supramati lançou-se para a frente e atravessou o abismo, apertando febrilmente a vela na mão. Ao passar a soleira do arco, ele se viu na mais completa escuridão. A terra estava escorregadia e parecia que a qualquer minuto poderia ruir sob os pés. Não obstante, ele avançava olhando para a vela que segurava nas mãos, empurrado por um forte vento que lhe soprava nas costas. Após um minuto, que pareceu uma eternidade, no lusco-fusco desenhou-se um segundo arco, de forma diferente, que servia de entrada para um corredor estreito, praticamente escuro. Corajoso e resoluto, Supramati pôs os pés naquele passadouro e, imediatamente, de todos os lados, viu-se cercado por animais medonhos. Eram bichos rastejantes, morcegos e insetos venenosos que surgiam das trevas, mordendo e se agarrando a ele. Renhido, quase fora de si, prosseguia Supramati o seu caminho pela terra deslizante, sem se dar conta do que estava pisando. Uma luz ofuscante que lhe bateu no rosto fez com que ele estacasse. O corredor dilatou-se subitamente e revelou uma nova porta, arremessando chamas como do interior de uma fornalha. Junto a ela estava sentado um animal fantástico com rosto humano, de tamanho gigantesco. Atrás das costas do monstro erigiam-se imensas asas, o seu olhar ameaçava de morte a qualquer um que se aproximasse. Um suor gélido cobriu o rosto do jovem médico, mas em seus ouvidos soavam ainda as palavras de seus orientadores. Vá em frente sem recuar, senão será o seu fim. E com coragem desesperadora ele lançou-se adiante. Pareceu a Supramati haver mergulhado numa corrente de fogo. Os olhos do terrificante ser, como ferro em brasa, penetravam-no, e ele, instintivamente, ergueu a mão com a vela. Para sua surpresa, notou que o monstro abaixou a cabeça e começou a andar à sua frente como se quisesse indicar o caminho. À medida que eles avançavam, o monstro perdia seu aspecto nojento. A asquerosa cara animalesca transformou-se em cabeça de anjo, de rara beleza. Seus cabelos encaracolados eram adornados por uma grinalda de flores brancas. O corpo do monstro foi se modificando e, aos poucos, adquiriu a forma de uma túnica ígnea. Subitamente as chamas se extinguiram. Ante o olhar assustado de Supramati, estendia-se uma superfície de água. O vento uivava levantando gigantescas ondas revoltas, lançando no rosto do neófito e do anjo ígneo tufos espumosos das cristas de ondas. Supramati pensou em parar, mas o anjo olhou altivo e o jovem, como se golpeado por esporas, jogou-se nas ondas. Por uns instantes, pensou estar se afogando num precipício sem fundo. A água glacial cobriu impedindo-lhe a respiração, os ouvidos zumbiam, a cabeça girava, sua visão escureceu. Mas, subitamente, veio uma onda, levantou e trouxe-o para a superfície. Supramati olhou surpreso em volta. A água havia desaparecido, o uivo e o assobio do vento cessaram, e em torno reinava um majestoso silêncio. Agora ele se encontrava na superfície lisa como espelho polido de um lago e, em volta, abria-se uma alegre paisagem. Viam-se árvores verdejantes e prados salpicados de flores, e sobre sua cabeça abria-se o firmamento azul claro. Diante dele, banhado por feixes de luzes ofuscantes, estava o anjo ígneo. Na mão, erguida para o alto, ele segurava um crucifixo branco, coberto de sangue. O semblante daquele guia misterioso respirava a grandiosidade inumana, seu olhar flamejante, límpido e impenetrável, fitava os olhos ofuscados de Supramati. Então retumbou a sua voz sonora: Veja!
disse ele, apontando para o crucifixo. Este é o caminho da eternidade inundado com o sangue daqueles que triunfaram sobre a carne. Este é um caminho de sofrimento de todos. Aqui devem ser vencidas todas as paixões humanas, todas as luxúrias, todas as fraquezas espirituais. O homem material aqui é crucificado para ressurgir como um homem não material e entrar no grandioso portão de conhecimento absoluto. Assim, transpasse este limiar, úmido com o suor de seu trabalho e coroado com o sacrifício de sua carne, e, então, acender-se-lhe-á no mundo invisível a estrela cintilante de Mago.